Sentar, meus irmãos. É bonita esse versículo da primeira leitura da carta de São Pedro, capítulo 1, e aqui no versículo 12 e 13 diz assim: foi-lhes revelado que não para si mesmo, mas para vós, estavam ministrando essas coisas que agora são anunciadas a vós, por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. É muito bonito no versículo 12 dizendo, né? Nos foi revelado coisa que até os anjos desejariam contemplar. Foi dado a vocês, foi dado a cada um de nós uma graça tão extraordinária que nem aos anjos foram dados, né? Qual dos anjos pôde tomar o corpo do Senhor em suas mãos? Qual dos anjos podem comungar do corpo do Senhor? Qual dos anjos podem participar do sacrifício de Jesus Cristo? Então, ainda diz que a revolta de Satanás, quer dizer, ele caiu do céu e se revoltou contra o plano de Deus. Quando narra a revolta dos anjos, é porque, diz a tradição da igreja assim, quando o demônio soube, quando Lúcifer soube que o Filho de Deus, que Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faria homem e não anjo, obrigando os anjos a servirem os homens, que era naquela escala da criação ainda tão inferior. Os anjos deveriam servir os homens, porque o Filho do homem se fez homem, o Filho de Deus se fez homem. Então Lúcifer se revoltou com a sua soberba, com o seu orgulho. Amados irmãos, não encher o nosso coração de orgulho por fazermos parte de um ministério. Eu sou ministro, né? Eu sou do altar lá da Vila Cristo. Pedra neles, porque subiu no altar é pedra. Você sabe, né? Ia falar pedra na Geni, mas coitada da Geni, ela não merece. Não joga nela não. Cadê ela? Um beijo para você, Geni. Mas como se vocês soubessem, até os anjos gostariam de saber dessa revelação, até os anjos gostariam de contemplar, contemplam isso que é grande, que coisa maravilhosa. Em torno do altar, quantas vezes as pessoas dizem: Padre, na hora da missa tive uma visão extraordinária, cheio de anjos, a Virgem Santíssima, Padre, eu vi coisas maravilhosas, da hóstia saiu um raio de luz, eu creio em tudo isso. Quantos testemunhos maravilhosos, pessoas que receberam a Eucaristia e contemplaram graças extraordinárias. Amados irmãos, este Senhor vivo, Deus presente, onipotente e poderoso, adorado pelos anjos, mistério revelado pelo Divino Espírito Santo, se fez pequeno, hóstia, prisioneiro de amor nas nossas mãos, nas tuas mãos, e faz você por um instante guardião, apóstolo. Você tem alegria de colocá-lo no seu pescoço e levá-lo aonde ele deseja ir. Ele faz você suas pernas, ele faz você sua voz, ele faz das tuas mãos as mãos santíssimas do Senhor. Ele faz você o consolo de Cristo. Eu fico imaginando aquelas pessoas maravilhadas ao encontrar Jesus pelo caminho, Jesus passando, a multidão apertando, gritando, aquela confusão, Jesus está chegando, aquele povo gritando. Antigamente eu ficava irritado quando tinha muita criança chorando na missa. Quem me conheceu antigamente vai falar: olha, ele está um santo hoje. Não, é verdade, gente, era ruim mesmo, ainda o tempo faz bem para a gente. Aí, gente, eu ficava irritado, porque as crianças corriam, gritavam, choravam. De vez em quando ainda escapa alguma coisa do tipo: dá para segurar? Mas assim, bem menos já. Vocês acham que nunca viram, né? Uma ou duas vezes só, né? Teve um domingo de manhã que eu falei: tira o brinquedo dessa criança. Foi, né? Verdade. Eu me irritava mais. Aquele barulho, tira a atenção, aquela confusão. Aí um dia eu estava lendo um livro bonito do Padre Pio, e o Padre Pio falava assim no livro, né? Perguntaram para ele assim, chegou um padre e disse: Padre, o senhor faz as missas para 5.000 pessoas, às 5 horas da manhã, 5.000 pessoas, a missa do Padre Pio. Era assim quando ele era vivo. 5 da manhã, 5.000 pessoas para as missas. E aí perguntaram: Padre Pio, o senhor não se incomoda que o povo vem aqui para ver o senhor, tira foto, faz barulho, criança, gente falando, conversando, gente entrando, gente saindo, e o senhor lá rezando a missa, e o senhor não fica irritado, nervoso? Aí ele respondeu assim:
E por acaso no Calvário tinha silêncio? Toma, Padre Anderson. Mas no Calvário tinha criança correndo, nosso Senhor. Deus. Padre Pio falou isso aí querendo dizer assim, ele entrava tanto no mistério do que é a missa, ele entrava tanto no mistério da Eucaristia, ele mergulhava tanto no mistério da comunhão, que ele se esquecia do que acontecia à sua volta. Ele simplesmente se abandonava. É o Calvário, é o Senhor Todo-Poderoso. E eu fico imaginando Jesus passando no meio daquela confusão, e de repente uma mulher, por tocar na sua veste, ele olha e diz: quem me tocou? Ou Jesus olhando para aquele homem no beira do caminho, dizendo: levanta-te, chame, venha, traga ele a mim. Jesus, assim, com um olhar, com um toque, fazia uma transformação na vida, na alma das pessoas. Amados irmãos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, o ministério de vocês, o apostolado de vocês, como ministros extraordinários da Eucaristia. Saibam de uma coisa: esse ministério está acima da honra de vocês. Não é por nossa dignidade, não é pela nossa grandeza, mas nos sentimos honrados de podermos participar do ministério daquele que é perfeito, fiel e santo, Cristo Jesus. É Ele o ministro, é dele o ministério, e nós somos os burrinhos que entram com Jesus triunfante em Jerusalém. No tempo das nossas ignorâncias, não compreendimos a grandeza deste ministério, mas hoje, pela graça do Divino Espírito Santo, assumimos uma vida nova. Que o ministério nos edifique. Eu tenho dificuldade, porque a igreja pede, a diocese pede que a cada 5 anos se renove os ministros da Eucaristia. Eu tenho dificuldade em cumprir essa ordem, sabe? Eu dou uma enrolada, de vez em quando eu falo o que vou fazer, aí a Sueli chora, aí eu passo uns tempos, eu esqueço. Não vamos fazer a mulher chorar não, meu Deus do céu, faz a santa chorar. Aí passa um tempo, porque eu entendo assim que participar dos ministérios de Jesus exige também uma conversão de mentalidade. No começo é só uma túnica branca, e depois de um tempo é um desejo de Deus, e depois de um tempo um desejo de conversão, e depois de tempo uma intimidade com aquele que eu levo, e depois de um tempo um amor ao meu irmão. É um processo que se edifica na obediência, nos sacrifícios e nas perseguições. Quero terminar essa homilia comparando um pouco os nossos ministérios. Peço até licença aos irmãos, hoje eu estou falando para os ministros, mas serve para todo mundo, né? O Evangelho é tão bonito, esse Evangelho é muito tocante para mim, no nosso coração, para todo o consagrado. E eu quero comparar esse Evangelho um pouco ao seu ministério, de forma prática. Jesus está dizendo, então Pedro disse a Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir? Senhor, e nós, né? Temos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa, as nossas preocupações, e assumimos uma pastoral, um ministério, e assumimos tantos compromissos agora na igreja. E aí, qual que é a nossa retribuição? Qual que é o nosso prêmio? E aí eu coloquei cada um de vocês na casa de um enfermo por um único objetivo, na minha cabeça, um único objetivo: que vocês ali pudessem experimentar a promessa de Jesus, que ao bater palma na porta daquela casa, daquele enfermo que você acompanha, saia lá a filha, o filho, o marido, a esposa, e diga para você no portão: pode entrar, não precisa nem chamar, a casa já é sua. A gente gosta tanto quando você vem aqui, fica à vontade, a casa é sua. E depois, olhando, diz assim: você é uma irmã para mim, você é como uma mãe, um pai para mim. Você me traz tanta alegria quando você vem, que no momento de preocupação, o seu telefone toque e a pessoa diga: eu não sabia para que ligar, e lembrei de você. E você, cheio de preocupações, deixe as suas coisas de lado e diz: espera que eu estou indo aí, eu vou ver o que posso fazer. E saia correndo, deixando tudo, por causa daquela alma.
Então você vai compreender que a palavra disse: você deixou tudo? Então não se preocupem. Quem tiver deixado a casa, os irmãos, as irmãs, a mãe, o pai e os filhos, os trabalhos, os campos, por causa de mim, vai ganhar por causa de mim casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Que vocês aprendam a amar estas almas que o Senhor te dá. Porque se isso não acontece, você não vive o seu ministério na plenitude do que ele é. Se você continua sendo um estranho, um desconhecido, que entra, deixa Jesus e sai correndo, então você ainda não compreendeu a grandeza do teu ministério e desse chamado de Jesus. Mas saiba de uma coisa, que se você consegue já experimentar essa alegria no seu ministério, de se tornar um para com todos, o Senhor Deus olhará para você, para a sua alma, com tanta alegria, que fará com que de último seja o primeiro. O último pode ser sem os reconhecimentos do mundo, mas o primeiro aos olhos de Deus. Reconhecido na pequenez do teu ministério, na simplicidade do seu sim, um servo do Senhor. Que Jesus Cristo possa nos dar a alegria verdadeira de segui-lo. E você, amado irmão, que ainda tem tantas reservas em servir a Deus, nós queremos uma igreja de discípulos missionários. Há tantas pastorais, há tantas coisas para se fazer na igreja. Mas por que fazer? Porque a igreja precisa também? A igreja precisa. Mas por que fazer? Porque é uma honra para nós participarmos de um ministério que não é nosso. É uma honra e uma dignidade que os anjos contemplam. Que cada um de nós possamos assumir na igreja de Jesus Cristo o desejo de sermos últimos no mundo e primeiros no reino de Deus. Com alegria, com disposição, aguente as críticas. Quem se pôs a serviço do Senhor tem que aguentar. Aí você fica o dia inteiro arrumando o vaso de flor. Aí o padre chega e fala: não tá bom não. Aí você sorri e fala: é com perseguições, até do padre. E você continua na alegria do seu ministério. Servir a Deus na alegria de ser o último. Esse é o chamado do Senhor para aqueles que compreenderam.